Michele, quando que você decidiu fazer jornalismo? Era uma paixão que você tinha desde criança? Não, não era não. Eu, na minha infância, na minha adolescência, eu não tinha muita simpatia pelos jornalistas depois que eu assisti uma reportagem da Glória Maria sobre uma criança que tinha caído de um prédio e ela perguntou ao pai dessa criança o que ele tinha sentido ao ver o filho despencando. Eu achei aquilo monstruoso, me senti muito mal, me colocando no lugar daquele entrevistado, naquele momento, ter coragem de olhar para uma pessoa e me perguntar aquilo. Mas, anos depois, quando eu estava prestes a fazer vestibular, eu assisti uma outra reportagem que mudou a minha forma de pensar. Eu queria uma profissão que me levasse a escrever, a estudar línguas estrangeiras, então eu tinha pensado em letras. Até que eu assisti uma reportagem do Pedro Bial, que estava na Alemanha cobrindo o fim da Guerra Fria, o fim a queda do Muro de Berlim. E ele chorava muito, que eu nunca tinha visto um repórter chorando dessa forma, e muito emocionado ele dizia que tinha sido um privilégio estar no lugar onde a história estava ocorrendo, acontecendo, e poder contar essa história. Então, eu vi que o repórter podia ser um contador de história, não precisava ser um monstro. Aí, para mim, foi um desafio, me arrepiei, falei, é isso que eu vou tentar. No dia seguinte, eu fiz a inscrição e nunca mais me arrependi. Você é natural de Três Rios, no Rio de Janeiro. Como que foi a escolha pela UFJF? Eu fiz vestibular para a UERJ, para o Fundão, para a UFMG, passei na segunda fase da UERJ, na segunda fase do Fundão, só que o resultado de Juiz de Fora saiu primeiro. E como os meus pais tinham um apartamento aqui, e eu era uma filha, sempre fui muito apegada à minha família, meu pai falou assim, nem veja o resultado das outras faculdades, você vai para Juiz de Fora. Vim e gostei muito. Nunca mais eu saí daqui. Michele, como que foi a sua trajetória profissional após a faculdade? Eu me formei em dezembro de 95 e 96. Logo no início do ano, eu trabalhei como assessora de imprensa num órgão que chamava IPLAN, que era o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora. Fiquei um ano lá. Em 97, eu fiz estágio no TV Rio Sul, que é afiliada da Globo. E em julho de 97, eu vim cobrir férias na Alterosa da Estela Amorim. E em 97, eu entrei em julho, saí das férias em agosto. Ao mesmo tempo, a Estela teve problemas de família, ela teve que pedir demissão, ela saiu e eu fiquei até outubro, temporária, e em outubro eu fui contratada em definitivo e não saí mais. Em 2000, eu fui transferida de funcionária da TV Alterosa de Belo Horizonte para Juiz de Fora, porque nós compramos o sinal do Canal 10, a TV Tiradentes, e montamos uma emissora aqui, não mais só a sucursal. E você sempre teve vontade de trabalhar na TV? Sim, quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive muita simpatia pela linguagem de televisão e de rádio, que são linguagens mais ágeis, mais empolgantes, você contar a história. Mas, na época que eu fiz faculdade, não havia muito desenvolvimento para o lado da televisão, era mais o impresso ainda. Então, eu fiquei meio decepcionada. Quando eu entrei no mercado de trabalho, cobri férias, que muita gente, às vezes, tem preconceito com relação a isso. Eu cobri férias e fui contratada. Então, eu acho que espaço tem para todo mundo e eu adoro televisão. E quando que você começou no jornalismo? Sempre foi uma vontade sua? Não, eu comecei, na realidade eu não comecei no jornalismo, eu comecei no final de 88, que abriu vaga para estágio na antiga TV Globo e a vaga era para técnico, para trabalhar no departamento de engenharia. O estágio seria no departamento de engenharia. Eu fiz as provas, passei e tal. Fiz meu estágio, no terceiro mês de estágio, o câmera de estúdio foi mandado embora. E eu tinha me adaptado bem à função de cinegrafia. Aí eles me contrataram como câmera de estúdio. Eu fiquei 3 meses ainda de estagiário, mas na escala, como funcionário. Quando terminou o estágio, eu fui contratado como câmera de estúdio. Fiquei no estúdio uns 2 ou 3 anos. Aí, quando o Adão saiu da externa, aí o Filocarmo Braga, que era o chefe do departamento comercial, sugeriu o meu nome para ir para a externa. Fui para a externa trabalhando com produção, aí era produção do departamento de programação, do comercial, do jornalismo, fazia tudo. Porque a gente viajava e ia um repórter com a gente. Muitas vezes era Luciano Toffoli e tal, que viajava com a gente e produzia matéria. Em 95 acabou o departamento comercial e eu passei para o jornalismo, mas fiquei só pouco mais de 6 meses e passei para a Alterosa. E na TV Globo, com que figuras importantes, assim, com quem você trabalhou, que você destaca? Eu fiz estágio com o Márcio, Alvim, Leão, que são professores de vocês, a Mussi, a própria Brandão, uma galera boa. E no comercial também, o Filocarmo foi um grande professor. A cobrança era muito acirrada, sabe? Uma coisa que a gente brinca que hoje não pode ser usado. Até a primeira vez que eu saí, quando eu voltei, ele me chamou, pega a câmera lá no PJ. Eu fui, peguei a câmera, botei no ombro.
ele me deu um chute nas pernas. Cinegrafista não trabalha de perna fechada. E fez um rosáriozinho, mas é coisa que você nunca mais esquece. Depois você veio para a TV Alterosa. Como é que foi isso? Em que momento da Alterosa você veio para cá? A Alterosa estava com uma proposta de interiorização, porque existia a Alterosa em Belo Horizonte e uma emissora isolada em Varginha. E eles queriam ter equipes em todas as cidades polo do estado. Aí teve um processo de seleção, como o salário era bem maior do que o da TV Globo, eu me candidatei, passei e entrei para esse projeto, que foi muito bacana. E no próximo bloco, vocês vão ficar sabendo mais sobre a vida pessoal de Michele Pacheco e de Robson Rocha. Não saia daí, o Mosaico volta daqui a pouco. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.